Amados, deixa eu falar uma coisa em cima dessa lição, mas numa ótica diferente. Enquanto o irmão estava falando, vocês podem ter visto que eu estava mexendo no celular, eu estava buscando alguma coisa para acrescentar. E todo acréscimo que é para melhorar é bem-vindo, creio eu. Amém. Não é? Essa passagem de Marcos é no início do ministério de Jesus. Não é? Ele foi para Galileia, onde ele começou o seu ministério. Para quem já foi em Jerusalém e teve a oportunidade de ir até Cafarnaum, é onde ele estava, ali existe um sítio arqueológico onde tem os sinais da casa da sogra de Pedro, que na verdade a Bíblia fala que é a casa de Pedro e não da sogra, tá certo? E ao lado, com a questão de 20 metros, a sinagoga. Para quem já esteve lá, deve ter percebido isso. Eu já fui. Na verdade, eu vou toda semana pelo YouTube, tá? Eu, pessoalmente, nunca estive lá. Quizá um dia eu possa ir. O senhor fala muito bem, né? Para quem não foi, né? Então, amado, o que quer dizer isso? Cafarnaum era uma cidade, de certa forma, próspera. Era à beira do mar, da Galileia, no norte de Israel. E era cidade de pescadores, mas também ela era próspera por quê? Porque ali se fazia o melhor azeite da região do norte de Israel. Isso tornava Cafarnaum uma cidade próspera. Bom, aí acontece o seguinte, a palavra fala, eu não vou usar Marcos 1, eu vou usar Lucas 4. Eu vou ler para você o que fala em Lucas 4. Jesus saiu da sinagoga e foi à casa de Simão. A sogra de Simão estava com febre alta e pediu para Jesus que fizesse algo por ela. Estando ele em pé, note, estando ele em pé, junto dela, inclinou-se e repreendeu a febre, que a deixou. Ela se levantou imediatamente e passou a servi-los. Versículo 39. Jesus inclinou-se e repreendeu a febre. A palavra febre tem uma origem. Na mitologia romana, existia um Deus com D minúsculo, da morte, chamado Feros. Daí origina-se a palavra febre. Queridos, uma coisa que nós temos que buscar de Deus é discernimento espiritual. Amém. Como nós precisamos, enquanto homens e mulheres de Deus, buscar discernimento espiritual. E como se busca discernimento espiritual? Intimidade com o Pai. Através da leitura, da meditação, através da oração diante de Deus. E se nós precisarmos de uma referência, é Jesus. Não tem outro. Tão bom quanto nós vimos várias vezes que Jesus deixava subir ao monte sozinho e orava a Deus. Não é? Nós já vimos isso. Mas eu quero dizer algo interessante para você, que ele naquele momento teve um discernimento tremendo que nós precisamos buscar. A fé, no nosso contexto hoje, bem como no contexto anterior, naquela época, era um indicativo de que havia algo errado no seu corpo. É um indicativo até hoje. Podia estar com febre, ter uma infecção, qualquer outra coisa parecida. Naquela época, poderia levar à morte. Não tinha de pirona também. Não é? Poderia levar à morte. Mas o discernimento de Jesus foi outro. Um espírito maligno da morte tinha tomado aquela mulher. Por isso que a palavra fala, sai daqui enfermidade? Não, repreendeu a
febre, o demônio que usava aquela mulher. Por isso Jesus a repreendeu. Quantas passagens nós vimos aqui hoje na Bíblia que fala que Jesus curou o cego, Jesus curou a mulher do fluxo de sangue. Jesus curou. Mas nesse caso não. Jesus repreendeu. Discernimento espiritual. Como nós precisamos buscar o discernimento espiritual. Aquela mulher, imediatamente ela levantou e passou a servi-los. Isso quer nos ensinar também que, para nós podermos servir a obra de Deus, ou fazer a obra de Deus, a maneira que Deus nos chamou a fazer, dentro do ministério que você tem, nós precisamos passar por alguns processos. Essa mulher, depois que ela foi liberta, imediatamente ela passou a servir. Então nós precisamos também passar por um processo de libertação. De quê? De tantas coisas. Porque quando nós viemos do mundo para cá, nós trazemos uma bagagem de mundo muito grande e precisamos de um processo para nos libertar dessas coisas do mundo. Mentira, procrastinação e por aí vai. É uma infinidade de coisas que nós precisamos libertar. Aquela mulher foi liberta de um espírito maligno de morte que estava sobre ela. Agora, uma coisa interessante, a Bíblia também fala que eles saíram da sinagoga e foram até a casa de Simão Pedro. Queridos, que bênção é isso? Ao lado da sinagoga, ao lado da casa de Pedro, certamente essa sinagoga teve uma influência muito grande na vida de Pedro. A igreja precisa ter uma influência muito grande na nossa vida. Eu quero dizer uma coisa a mais aí por mim. Eu quero dizer para você o seguinte, que depois que eles saíram da sinagoga, foram lá, a sogra, que era anônima, improvável, é que ficou famosa. O dono da casa era Pedro. O dono da casa era Pedro, mas quem ficou famoso foi a sogra. Queridos, naquele momento, depois que ele passou por esse processo de libertação, eu sou capaz, eu não vou falar apostar porque crente não aposta, mas eu sou capaz de acreditar que, depois que esse fato aconteceu, ela passou a servir. Deve ter uma reunião de louvor e ações de graças tremendo naquela casa. Devia ter. Certamente houve uma reunião de crentes ali, depois desse milagre, louvando a Deus, glorificando a Deus pela cura, pela libertação daquela pessoa. Como é bom estarmos unidos, reunidos na presença de Deus, louvando a Deus, glorificando a Deus. Agora, só para quebrar um pouco o gelo, eu vou fazer uma pergunta para você. Você sabe por que Pedro negou Jesus 3 dias antes do galo cantar? Porque ele curou a sogra dele. Foi nada contra a sogra. Eu tive duas, glória a Deus, abençoadas. Mas Pedro, não vou negar porque ele curou minha sogra, ele não era meu papai. Não, meu Deus, bendita seja uma sogra sempre. Só para descontrair, amém? Amém. Fortalecemos, portanto, em Deus. Fortalecemos, portanto, nele, buscando a sua palavra e a sua presença.